Olá! Hoje nós vamos relembrar uma aula que nós já vimos, que tem como título A Moradia. Do que você se lembra sobre essa aula? Moradia, então é o local onde a gente mora. Mas será que existe só um tipo de moradia? Vocês se lembram? É feita só de um material? Todo mundo tem moradia? Vamos lá. Então, nós vimos que inicialmente, lá no tempo das cavernas, não tinham-se moradias como se tem hoje, certo? Mas as pessoas que viviam naquela época, elas buscavam se proteger do sol, porque tem horas que o sol está muito forte, buscavam se proteger da chuva, do vento, de alguns animais que poderiam vir a lhes machucar. Então, o que os seres humanos fizeram? Eles começaram a habitar o interior das cavernas e tornaram esses locais seus locais de moradia. Fizeram das cavernas, inicialmente, as suas casas, onde elas ficavam protegidas de todos esses fatores. Lembram-se? Já hoje, as moradias elas não servem mais apenas como espaço para proteção da chuva, do sol, do vento, de animais ou de qualquer outra coisa. Mas as moradias também servem como local de convivência entre os integrantes de um grupo familiar, ou seja, de uma família. Nós temos diversos tipos de casa, diversos tipos de moradias. Dentre elas, nós temos as casas de alvenaria. Você se lembra o que são casas de alvenaria? Isso. As casas de alvenaria são casas cujas paredes e os alicerces foram feitos de tijolos, pedras ou blocos de cimento, e não de madeira, por exemplo. Então, as casas de alvenaria são as que nós comumente vivemos, que a gente mais vê. Foi feita de tijolo, teve o baldrame ali feito para que fosse resistente, para que aguentasse chuva, vento, sol, qualquer coisa. Mas nós também temos as favelas. Mas o que é essas favelas? Bem, as favelas, elas são esse conjunto, como nós podemos ver aqui na primeira imagem, onde eu estou mostrando com o mouse, são várias casas e elas podem ser tanto de alvenaria, de tijolos, mas também de madeira ou de outro material. E é esse conjunto de várias casas que estão em lugares irregulares, então como morros, que são construídas assim, umas em cima das outras, como vocês podem ver aqui. São várias, cada pontinho desse praticamente é uma casa. Então, essas pessoas estão vivendo nesses locais porque não tem como conseguir num outro local melhor. E as palafitas, como você pode observar, são casas que são feitas próximo aos rios e são sustentadas por essas estacas de madeira. Como você pode ver aqui na segunda imagem, nós temos essas madeiras que mantêm essas casas suspensas sobre a água, ou seja, em cima da água. Essas são as palafitas. Como nós vimos, as moradias elas diferem entre si e são construídas com modelos, tamanhos e em locais diferentes. Para sua construção são usados diversos materiais como madeira, barro, cimento, pedra, areia, palhas e gelo. Então aqui nós temos a imagem do iglu. Como nós vimos, vocês se lembram que são essas casas construídas lá onde faz muito frio e que esses blocos de gelo que são construídos, esses iglus, como a gente pode ver na imagem, ajudam a aquecer. No outro exemplo, nós temos exemplos de ocas indígenas, que já são feitas com palhas, que são as moradias dos indígenas. Você se lembra que a primeira casa que nós vimos, as primeiras moradias foram as casas de alvenaria. Para a construção das casas de alvenaria, algumas pessoas contratam especialistas. Como assim? Contratam um arquiteto, que é para fazer a planta da casa, que é para ver quantos quartos vai ter, quais os materiais que vão precisar.
Para construir uma casa de alvenaria também precisa de pedreiros, precisa de eletricista para ver a eletricidade da casa. Algumas pessoas acabam contratando decoradores para decorar, ou então pintores para pintar essa casa. Então, assim, muitos profissionais podem estar envolvidos na construção dessas casas de alvenaria, certo? Que nós já vimos que são casas que são feitas de tijolos ou pedras ou ainda blocos de cimento. Nós vimos as situações das favelas, né? Como você pode ver aqui, que elas são várias casas, várias moradias entulhadas praticamente uma em cima da outra, e que elas podem ter casas que são de tijolos, mas tem outras que não são. Então, assim, é uma situação muito complicada porque elas ficam amontoadas umas em cima das outras. Nós vimos também a questão das palafitas, que já são casas que ficam suspensas em cima dos rios, suspensas por essas estacas de madeira, né? Como a gente pode ver. Nós vimos os iglus, nós vimos as ocas. Então, assim, as moradias, elas podem ser feitas de diversos materiais, como a gente pôde presenciar, certo? Então, assim, teve essa evolução desde o tempo que não tinham moradias, não tinham casas e os homens usavam as cavernas, até hoje o que nós presenciamos em viver em casas de alvenaria, mas também tem várias pessoas que moram em outros tipos de moradias, certo? Essa foi nossa aula de hoje, espero que tenha ficado bem compreendida e até a próxima.